Oi, gente, muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Em nome da família, do professor Zé Carlos, diretor, do professor Gustavo, coordenador, e até mesmo por mim mesmo, eu desejo a todos vocês um excelente semestre com a gente, principalmente comigo, Eduardo, né? Que tenhamos aí um semestre bem proveitoso, apesar dessa questão da pandemia e desse distanciamento. Mas vamos fazer, mais uma vez, desse distanciamento um aprendizado e uma possibilidade que a gente possa crescer, aproveitar e tirar alguns frutos disso tudo aí que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? A primeira questão aqui é falar um pouquinho da nossa matéria e como que vai ser a nossa didática esse semestre. A nossa matéria, esse semestre, é uma matéria que, modéstia à parte, eu me sinto muito mais à vontade e gosto muito mais, mas não é porque eu desgosto do tributário 1, mas o tributário 2, ele pega os tributos em espécie. Então, a gente vai trabalhar cada questão específica, cada situação detalhada, né? Considerando justamente, turma, as peculiaridades de cada uma delas. Então, exemplo, nós vamos começar e vamos trabalhar todos os impostos previstos na Constituição. E a nossa primeira aula ela vai ser justamente do Imposto sobre Serviço, ISS, ou Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, que é ISS-QN. E aí eu explico, mostro tudo o que é o ISS, e além disso tudo, de mostrar, eu trago alguns casos práticos. Eu mostro o que na realidade a gente tem de dificuldade mercadológica no campo do direito tributário, no campo de ação, no campo de discussão. E aí se torna uma matéria muito mais gostosa, porque a gente pega problemas do dia a dia, né? Exemplo, quando a gente for falar do IPTU, nós vamos falar do georreferenciamento que foi feito em BH, aquela mudança de alíquota que foi feita em BH, o IPTU que voltou a ser cobrado em Contagem. Então, a gente tenta trazer, eu tento trazer para vocês questões práticas e questões bem interessantes do nosso dia a dia. Então, querendo ou não, torna-se uma matéria mais gostosa e mais interessante, porque a gente começa a ver problemas que a gente vivencia. E muito enganados estão aqueles que acham que direito tributário é só para grandes empresas, etc. e tal. Não, porque, na verdade, a gente vai trabalhar todos os impostos aqui em espécie e mais a lei de execução fiscal, que é a Lei 6830, e aprender aí, no mínimo, a peça de embargos da execução fiscal e a peça de exceção de pré-executividade, que são as duas peças práticas profissionais mais cobradas dentro do ramo do direito tributário aí para aqueles que forem enveredar para a OAB de Direito Tributário aberta, que é a melhor matéria que tem, né? E com certeza eu sei que metade da turma vai querer isso. E aí não vou trabalhar com vocês essa questão. Adorei o sorriso de vocês, por isso que eu gosto da câmera aberta, viu? Então, turma, eu vou ter prazer de mostrar para todos vocês essas questões. Mas o nosso semestre eu vou diferenciar ele um pouquinho do semestre passado, porque o semestre passado a gente abriu o áudio, o vídeo, a gente ia explicando a matéria e assim a gente ia trabalhando. As nossas aulas vão ser todas as quarta-feiras neste horário, às 19 horas. Só que sempre eu vou fazer um vídeo explicativo da matéria e sempre vou postar a matéria lá no nosso sistema aula, o conteúdo teórico dela. Ou seja, vocês têm a aula comigo na quarta, mas antes de ter a aula comigo na quarta, vocês vão ter a oportunidade, desses dias que vocês têm, de ler a matéria teórica e assistir o meu vídeo, que sou eu sozinho gravando, explicando a matéria toda. Para quê? Para chegar no dia da nossa aula, a gente conversar a respeito daquela matéria que eu gravei o vídeo, mandei para vocês, tirar dúvida, trocar informações, explicar algumas coisas. Então, exemplo, nosso primeiro imposto que a gente vai estudar é o imposto sobre serviço.
Eu gravei hoje o vídeo explicando tudo de imposto sobre serviço, quase 1 hora de vídeo, explicando item por item, fui lendo a lei complementar, falei como que é, como que não é. E algumas coisas lá eu deixei de propósito para gerar dúvida. Eu expliquei alguns casos lá, mas deixei de propósito. Para quê? Para a nossa aula de quarta-feira que vem, eu ter um quórum aqui dentro da sala e quem realmente está estudando, está assistindo o vídeo e está lendo a matéria, virar e falar assim, Eduardo, eu não entendi isso, não, explica, por favor. Eduardo, você deu lá na matéria 4 perguntas. Uma eu consegui responder, a outra eu coloquei isso, e essa aqui eu não estou entendendo o que você quer com isso. Né? Então, o que a gente vai ter é justamente isso. Eu tenho uma aula gravada que eu vou disponibilizar para vocês assistirem no horário que vocês quiserem. O Giovanni está até me perguntando aqui. Então, como que é? E eu vou... Primeira matéria nossa, imposto sobre serviço. Então, eu gravei uma aula explicando tudo de imposto sobre serviço. Aí eu vou mandar lá no Zap. Gente, o link da minha aula de imposto sobre serviço é tal. A matéria teórica de imposto sobre serviço está lá no sistema faculdade. Está lá. Aí os nossos encontros, vamos falar assim, presenciais online, porque eu não vou abandonar ninguém de jeito nenhum, vai ser toda quarta-feira, este horário, às 19 horas. E aí eu estou 1000% à disposição de vocês toda quarta-feira, às 19 horas. E estou à disposição para quê? Tirar dúvida, reexplicar o que vocês não entenderam, resolver as atividades que estão lá no sistema faculdade com vocês. Olha, Eduardo, você perguntou isso aqui, eu estou viajando na maionese. Beleza, a gente faz junto. Então, eu eu tenho certeza que a gente vai ter uma didática mais legal. E aquelas pessoas que realmente querem acompanhar e aprender, vai fazendo isso. Qual que é a minha sugestão, mesmo porque eu já assisti o vídeo que eu gravei, etc. e tal. É igual quando vocês assistem aula, quem gosta de escrever. Pega um caderninho do lado, apesar de que muito do que eu falo está lá no material teórico, mas pega um caderninho do lado e escreve as eventuais dúvidas na hora que você assistir o vídeo. E se for o caso, escreve até assim, dúvida tal, estava em tantos minutos do vídeo. Que aí, se for o caso, eu abro, vejo o que eu falei, olho com vocês, explico tudo, reexplico tudo. Então, assim, é uma coisa justamente para a gente trabalhar de uma forma bem mais didática e bem mais interessante. Tá ok? Então, nós vamos fazer assim, e eu tenho certeza que, pelo menos com essa turma, eu posso contar, e eu preciso do quórum de vocês todas as quarta-feiras. Porque se não tiver quórum, eu vou fingir que está tudo bem, e vocês vão fingir também que está tudo bem, e não é esse meu papel aqui. Tá? Eu quero realmente... Ó, Eduardo, eu estou pé da vida, porque eu assisti aquela aula sua lá e eu não entendi X. Beleza? Traz para mim. Ah, Eduardo, você falou lá na aula, quando você gravou a aula do IPTU, essa questão de Belo Horizonte, explica isso de novo. Ou, eu tive esse problema, tá certo ou tá errado? Então, nas aulas de quarta-feira, nós vamos muito mais fazer uma interação aqui e um bate-bola aqui também, tá ok? Então, até amanhã eu já disponibilizo o primeiro material para vocês e tudo eu vou avisando tanto no grupo do WhatsApp e tudo vai estar no meu canal do YouTube, que é o Eduardo Henrique Puglia Pompeu, devidamente identificado. Tributário 2, aula 1, ISS. Então, vai ser aula 1, aula 2, aula 3, é só você ir, tributário 2, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tributário que não tem escrito 2 é porque é o tributário 1, então vocês não mexem com isso não, que vocês já passaram dessa fase. Igual o videogame, nós estamos lá na frente. Tá? Então, com isso, eu acho que a gente vai ter um aproveitamento até muito mais legal, aí, principalmente aqueles que têm interesse na matéria, e essa matéria do segundo semestre, modéstia à parte, ela é muito mais gostosa da gente trabalhar, da gente discutir, por conta dessas questões, desses casos práticos que eu estou citando para todos vocês aí, que a gente vê no dia a dia.
Nós temos tudo. Nós temos o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação Não Onerosa, que é muito utilizado e tem que ser utilizado em processo de divórcio, inventário, doação, e dá um angu de caroço violento, e que é muito bacana a gente discutir a respeito dele. Vocês já tiveram direito sucessório semestre passado, né, ou retrasado, e vocês vão ver como que é diferente a gente ter o know-how desses. Pode falar. É diferente a gente ter um know-how também do direito tributário, e vocês vão ver que tudo que vocês fazem na vida de vocês tem o direito tributário no meio. Tá? É divórcio, é casamento, é morte, é compra e venda de imóvel, é venda de patrimônio, é doação, tudo a gente tem um tributário. Então, a gente tem que aprender a andar com o tributário e usar ele da melhor forma possível com a gente, do que achar que ele é a pior coisa do mundo e só quer arrancar dinheiro do nosso corpo. Então, vamos trabalhar nessa vertente e nessa lógica, que vai ser muito mais bacana. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Não. Até aqui não. Então, beleza. Vamos lá. Nossas famosas VAs, né? A nossa primeira VA, que vai ser a nossa VA1, depois eu vou mandar tudo isso por escrito também no nosso sistema. A nossa VA1, ela vai ser, pode ser individual, em dupla, em trio ou em grupo de 4 pessoas, aí é do jeito que vocês quiserem, o que for melhor para vocês. O que eu quero que vocês escrevam? Alguma coisa sobre a proposta da reforma tributária. Tá? Mas, espera aí, só ver o que o Léo colocou aqui. Boa noite a todos. Professor, gostaria que o senhor desse uma explanada na próxima aula quanto à prática, forma e dever do sistema de retenção e aplicação quando do recebimento de notas fiscais, sejam municipais ou estaduais. Vamos lá, Léo, só para tirar essa dúvida sua aqui, já vamos falar um pouquinho disso aqui. Você está com o áudio aberto aí, Léo? Então, vamos lá, Léo. Uma situação aqui. Essa retenção que você fala seria, vamos dar um exemplo, de uma prestação de serviço ou de uma compra de qualquer material? O que você tem a dúvida mais específica ou de uma forma geral? Compras e prestações. Tá, você tem algum caso prático que você quer me explicar para eu ir direto ao ponto, ou eu posso explicar de uma forma geral? Quando tem que se realizar a retenção do imposto para pagamento, por exemplo. Então, exemplo, a próxima aula nossa, e a aula que eu vou deixar disponível para vocês a partir de hoje, é a aula do imposto sobre serviço. E lá no imposto sobre serviço, quando eu explico a forma de cobrança ou de pagamento, eu mostro para vocês que a legislação possibilita que o imposto sobre serviço ele pode ser pago. A regra geral é ele ser pago pelo prestador de serviço, ou, a depender da legislação, ela pode determinar que o tomador, ou seja, aquele que contrata a prestação de serviço, seja responsabilizado por reter o pagamento. Então, exemplo, o Eduardo vai prestar um serviço e cobra R$100 da Uzi Minas para prestar o serviço. Só que quando o Eduardo emite a nota fiscal para receber os R$100, a Uzi Minas não paga R$100 para ele. Ela paga, vamos supor, 95. Por quê? Porque 5% é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Aí, professor, o que está querendo dizer isso? Ela vai me pagar já glosando, tá, o tributo devido, que, em regra, eu que presto o serviço que deveria pagar. Mas existe uma exceção legal que, em determinados ramos de atividade e de serviços, manda quem vai pagar já reter o valor devido. Então, são coisas bem... Exemplo,
né? O Jamil lá vai receber todo mês o salário dele de R$50 mil. Ele recebe R$50 mil limpinho? Não. Ele recebe mais ou menos 35. Por quê? Porque tem lá o imposto de renda retido na fonte. Quem produziu e tem direito a ganhar 50 mil é o Jamil. Mas existe uma regra lá que fala que o patrão do Jamil, quando paga para ele, tem que reter o imposto de renda que o Jamil tem que pagar. Então, quando ele já paga, ele já glosa, ele já desconta o valor devido. Vamos falar, aí o Léo fala assim, quando tem que realizar a retenção do imposto para pagamentos, por exemplo. Então, eu citei o imposto de renda retido na fonte, eu citei o imposto sobre serviço, e eu posso citar também a questão do próprio ICMS, que nós vamos trabalhar esse semestre, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que é justamente quando você vai comprar alguma coisa em algum estabelecimento comercial, vem lá destacado na nota. Você pagou R$300 no micro-ondas, mas ele está saindo a um preço de 300 mesmo, mas na nota vai mostrar o que as Casas Bahia, vamos dar exemplo aí, vai ter que pagar de ICMS, de IPI, porque na nota já está discriminado isso tudo. E isso tudo a gente vai trabalhar durante o semestre. Ajudei, Léo, ou é mais algo específico? Então, beleza. Fica à vontade. Estamos à disposição. Diga, Jamil. Bom, é mais esse meio genérico aí. Com essas mudanças que houveram aí, principalmente em falência e tal, das empresas, né? Agora, recentemente, em que vai influenciar os impostos, SSQN, alguma coisa? Na mudança, por exemplo, a Eireli praticamente não vai mais existir, né? E vai afetar quem pagava. O que vai acontecer? Ele ficou pago, acabou, ou ele tem direito a ressarcimento ou a complementação no último ano só, ou nos últimos 5 anos? Na verdade, é o seguinte, com a mudança dos regimes tributários, das empresas, dos tipos societários, etc. e tal, não muda só a conceituação tributária, mas também muda todo o regime também, toda a forma de escrituração, registro, etc. e tal, né? E aí, a gente tem uma situação que o que você tinha do fato gerador e na época que você exerceu o fato gerador, a legislação que se aplica é aquela da época. Mudou, eu vou adaptar a esta nova legislação. Mas aí você pode indagar, poxa, mas com essa nova legislação, às vezes as pessoas me perguntam demais, tipo assim, ô professor, eu montei uma MEI, e a MEI eu pago entre 50 e 80 reais, a depender da situação, e ali eu tenho tudo, eu tenho INSS, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para tudo embutido, verdade? Verdade. Né? Só que aí você tem uma outra disposição nessa situação da MEI. Por quê? Você paga uma guia única para o governo federal, mas sobre aquilo ali que você paga, o governo federal tem uma arrecadação que ele faz uma distribuição daquilo ali para o Estado e para o município, considerando eventual o quê? Eventual situação aí de distribuição de receitas. Federalismo cooperativo que a gente aprendeu no semestre passado. Por isso que quando a gente fala que os municípios e os estados são reféns da União, é porque a União está com 70% de arrecadação na mão dela, 25% na mão do Estado e só 5% na mão de todos os municípios. Esses 70% que está na mão da União, grande parte, por questões legais e constitucionais, tem que ser repassada para Estado e município. E aí, quando eu tenho uma MEI, quando eu tenho um Simples Nacional, um Super Simples, que são empresas que você paga apenas uma guia com tudo unificado, cabe à União fazer essa distribuição e essa gestão. Então, por isso, Jamil, pegando um outro gancho, que quando se fala em reforma tributária, a qual vai ter um objetivo de unificar determinados tributos de Estado ou município, eu desacredito que ela vai passar no Congresso Nacional. Porque a parte financeira que já fica disponível para município e para Estado já é muito pouca. E ainda você abrir mão dessa outra parte é pior ainda. Tá? E aí ainda tem o fato gerador, né, com o Estado, né?
Aí um vai reclamar, é o caso do ICMS, que tem uma briga, é difícil de unificar mesmo. Exatamente. Agora mesmo nós tivemos a decisão recente da DIFAL, né? Que é a diferencial de alíquota aí da questão aí, vamos falar, da questão do ICMS entre um estado e outro, eu vou ensinar isso, onde o simples você tem que fazer e recolher a DIFAL. E o Supremo decidiu que isso é legal. Vai totalmente contra o aspecto trabalhado de Simples Nacional, completamente fora do esquadro, fora da caixa, tá? Então, nós temos essa figura também, nós temos essa situação também, ok? Tranquilo até aí, turma? Então, voltando aqui na nossa VA, a nossa VA1, ela vai comportar justamente isso. Vocês vão fazer, ou de forma individual ou até em grupo, um trabalho qual vocês vão falar de alguma questão dessa proposta da reforma tributária. Eu quero pegar apenas um ponto, não preciso saber tudo da reforma tributária, porque é impossível. Mas eu quero pegar um ponto que está sendo muito polêmico. Beleza, você vai escrever sobre esse ponto. Eu quero falar que se a reforma tributária passar do jeito que vai estar, ela vai espantar muito investidor. Então, você vai explicar para a gente por que ela vai espantar. Eu quero mostrar e desenhar no meu trabalho que tributar dividendo vai espantar investidor. Ou eu quero falar que tributar dividendo vai trazer um benefício para o Brasil maravilhoso e não vai espantar investidor. Perfeito. Então, a VA1 é justamente alguma coisa voltada à reforma tributária. Vou colocar o prazo de entrega dela provavelmente para o início do mês que vem. E aí vocês, além de postarem, vocês vão falar e apresentar aqui para a turma no dia da nossa aula. Tá? Eu não posso estar no dia da apresentação e no dia da aula online. Eu também não posso te exigir fazer isso. Mas faça com um grupo e pelo menos um do grupo esteja aqui para falar, para trocar uma ideia, para discutir referente ao trabalho desenvolvido. Tranquilo, gente? Dúvidas até aí? Beleza. A VA2 vai ser justamente vocês postarem as respostas de todas as perguntas e questões de todas as aulas que eu mando para vocês, igual a gente fez esse mês passado. A VA3 nós vamos aprender a fazer uma peça prática profissional, na verdade duas, e aí vocês vão ter que fazer uma das duas peças, ou embargos à execução fiscal, ou exceção de pré-executividade, tá? Nós vamos fazer acerca disso. E a VA4 vai ser um outro julgamento tributário que eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter que fazer um relatório e provavelmente nós vamos treinar aqui e falar um pouquinho sobre a fala em público, ou seja, o poder da oratória que a gente tem que ter. E aí eu vou dar uma aula referenciada e voltada quanto à importância da gente ter oratória, da gente falar, da gente treinar, independentemente se você quer advogar. Aliás, parabéns para todos vocês, hoje é o dia do estudante de direito, dia do advogado, né? Parabéns para nós. Isso. Então, esta aula eu vou ensinar justamente isso. Isso é muito legal, isso é muito bacana, pelo menos eu gosto demais. Tem gente que quase que me mata, mas depois eles me matam de agradecer também. Porque independente se você vai advogar ou não na vida, algum dia na vida a gente vai precisar falar em público. E a hora da gente descobrir que a gente tem dificuldade ou não para falar em público é agora dentro de sala de aula, porque agora todo mundo pode errar. Porque se você errar comigo, você não vai ser penalizado por conta disso. Mas se você for para uma entrevista de emprego e errar, você vai ser penalizado, porque se tiver uma pessoa melhor que você, essa pessoa melhor que você vai ser selecionada e você não vai. Então, é isso que eu quero trabalhar com vocês, essa metodologia de trazer para vocês uma diferenciação de tanto que é importante a gente aprender a falar em público e ter alguns cuidados e ter alguns jeitos aí para trabalhar e não ter nenhum prejuízo. Tranquilo até aí, turma? Perfeito? Ótimo, tranquilo, perfeito. Dúvidas de alguma coisa? Não, ainda está cedo para as dúvidas, né? Então, ótimo. Então, nós vamos começar assim. Eu vou postar esse vídeo nosso lá
apenas de apresentação do nosso semestre, que é essa aula de hoje, bem simples e tudo, e já vou mandar agora no grupo para vocês a primeira aula que nós vamos ter, que é de ISS. Vou colocar no Sistema Faculdade um material teórico também de ISS, e na nossa próxima aula de quarta-feira nós vamos abrir aqui para discussão, debates e tirar dúvidas acerca do ISS. E tenham muitas dúvidas. Quanto mais dúvidas a gente tiver, mais a gente vai desenvolver, mais a gente vai crescer. Tranquilo? Posso contar com vocês? Claro, com e certeza. Aí, outra coisa, vocês estão no finalzinho e no último passo do corredor, né? E eu quero dar esse chute aí para vocês formar rápido e ter só sucesso. Beleza? Professor, essa aula já está postada? Boa noite. Tá. Essa aula tá lá, tá postada, né? E eu vou colocar o link dela daqui a pouquinho lá no grupo. Tá assim. Ótimo. Tributário 2, aula 1, ISS. Tá? Excelente. Aí você manda o link lá para a gente, né? Vou mandar aqui, ó. 1, 2, 3 e... O link está aí já no WhatsApp seus. Beleza? Excelente. Já vou ver agora aqui. Tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Um abraço, gente. Fica com Deus. Excelente semana para vocês. Muito juízo e saúde para vocês, viu? Um abraço. Obrigado, turma. Obrigado a vocês. Um abraço. Outro.